doutor Vinícius, doutor Renato também. Os presentes, então começamos a relatoria do desembargador Fábio Quadros, desembargador doutor Vinícius, são apelantes e apelados. Doutor Vinícius representa autor ou na inicial? Representa os autores. Os autores, então o início é com o senhor mesmo, tem a palavra já. Eminente desembargadora, presidente doutora Márcia Regina Dalla Dea Baroni, eminente desembargador relator, Dr. Vitor Frederico Kimpel, nas pessoas de quem saúdo aos demais eminentes desembargadores, componentes desta colenda Câmara. Eminente procurador de justiça, serventuários desse tribunal, Dr. Renato Zenker, na pessoa de quem saúdo a todos os demais advogados aqui presentes. A esperança nos juízes é a última esperança, excelências, frases de Rui Barbosa. Agradeço o cordial recebimento dos memoriais em vossos gabinetes, bem como pela costumeira atenção com a qual sempre sou recebido por todos os serventuários e magistrados deste egrégio tribunal. Urge, no caso, excelências, a reforma da respeitável sentença quo, para que seja resguardado o direito à justa e efetiva reparação pelo dano moral infligido aos autores apelantes, bem como o direito à resposta que se lhes é devido. Vejamos, trata-se de apelação contra a respeitável sentença da Egrégia Segunda Vara Cível da Comarca de Diadema, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a apelada, Rádio e Televisão Record, ao pagamento de indenização de danos morais no quantum de R$15.000 para todos os autores, um equivalente a 3.750 para cada autor, né, bem como o pagamento dos ônus processuais. Excelências, tal condenação que surgiu da incontestável violação aos direitos personalíssimos dos recorrentes, a saber, FGS Lima, JM Silva, JBS Lima, todos menores impúberes na época dos fatos, respectivamente com 12 anos e 1 mês de idade, 5 anos e 4 meses de idade, 11 meses de idade e também figurou ainda como autora a genitora dos infantes, a saber, G.S. Nazaré. A violação aos direitos personalíssimos dos apelantes decorreu por ocasião de incontestável matéria jornalística exibida em rede nacional no dia 17 de novembro de 2020, no programa Cidade Alerta, em que figuravam como apresentadores Luiz Bate e Percival de Souza. Tais apresentadores, excelências, manifestaram opiniões pessoais a respeito do caso que estava em julgamento, em uma das egrégias varas de família e da infância e da juventude deste egrégio tribunal, e também em segredo de justiça, ambos os processos. Restou incontroverso nos autos que a matéria jornalística desrespeitou os direitos fundamentais à proteção à imagem das crianças, violando, pois, o igual direito fundamental à vida íntima, bem como o devido segredo de justiça e até mesmo a honra dos autores, e ainda provocou os mais danosos efeitos na vida dos apelantes. Importa ressaltar ainda, eminente desembargador Vitor Kimpel, eminente relator, que o apresentador Luiz Bate, durante a reportagem, ele fez uma passagem muito infeliz em que ele afirmou, né, convictamente, que se o menino estivesse mentindo, amando de alguém, aquele menino mereceria um prêmio de Oscar. Essas palavras que ele disse em rede nacional, né, e o que deu ali muita veracidade àquela matéria que depois descobriu-se ser uma matéria inverídica, uma matéria um drama familiar que aquelas crianças estavam vivendo, aquela família, e teve um desfecho em que foi comprovada uma alienação parental. Os cidadãos da comarca, né, os cidadãos não só da comarca, mas como das redes sociais, tendo em vista que a matéria, além de ter sido exibida em rede nacional no programa, a matéria também foi divulgada no perfil de Facebook da emissora, né? Então, os cidadãos, em geral, tomaram como real e verídica aquela história. E tal opinião, eminente desembargador Edson Zuliani, tal opinião gerou uma revolta tamanha na comunidade e nas redes sociais que os genitores, né, os genitores dos infantes, ora apelantes,
sofreram as mais inimagináveis represálias, como a ameaça de morte, represálias incontestáveis nas redes sociais, na própria comunidade. Eles tiveram que deixar o imóvel onde moravam, perderam o comércio, né, em virtude dessa reação agressiva e popular que a gente já conhece, né, da sociedade civil, assim, mormente no que tange a pessoas que vivem em comunidades, né, aqui do nosso estado. A violação foi tamanha grave que os menores, né, tiveram que se mudar, né, mesmo após o desfecho, né, que demorou para ser descoberta aí a questão da alienação parental, só que os populares não sabem dessa informação, né? Então, devido a isso, tiveram que se mudar de seu domicílio, do seu convívio ali social. Gerou o menor de 12 anos, fazia cursos de inglês, e tudo isso gerou um abalo muito grave, porque a família se rompeu e foi assim realmente um drama muito familiar, um drama muito triste que aconteceu com essa família. Não se trata, todavia, eminente desembargador Fábio Quadros, de uma mera, como a gente pode dizer assim, algumas condenações contra essa apelada, né? Não se trata de uma mera exposição indevida da imagem, mas sim de uma violação da própria vida íntima desses infantes. A vida privada, a honra e a dignidade deles foi totalmente abalada, e isso gerou consequências não só com relação à exposição, mas gerou consequências danosas para além, né, para a superveniência da vida deles, no decorrer da vida deles, que isso jamais será apagado, essa história jamais será solucionada, e esse dano não será assim tão facilmente revertido. Só para frisar, mesmo que digamos que essa história fosse verdade, a reportagem ali, os fatos que foram narrados na reportagem, mesmo que fossem verdades, o que não é e foi comprovado nos outros autos, mesmo que fosse verdade, não tinha direito a apelada de trazer a matéria como fez, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer cautela quanto à exibição da imagem da genitora, da tia, dos próprios infantes, sem que tivesse assim aquele respeito com o sigilo e com a imagem deles. Mesmo que fosse verdade, ele não teria direito de sensacionalizar a matéria como fizeram, né? Por isso que essa defesa entende, eminentes desembargadores, que a condenação, né, proferida em primeira instância, respeitado o entendimento da eminente magistrada Có, a condenação foi ínfima, porque ela agiu como se fosse, nem se fosse uma relação consumerista, não haveria que se ter uma condenação no patamar em que ficou. 15 mil reais dividido para 4 autores dá 3.750 reais. Se nós estivéssemos tratando de uma ação consumerista, uma negativação indevida de nome junto ao SCPC e Serasa, a condenação certamente seria no mínimo entre 10 a 15 mil reais. São os precedentes desse próprio egrégio Tribunal de Justiça. Então, o bem tutelado aqui não é só o nome dos autores apelantes, mas sim a própria dignidade humana, os direitos fundamentais da criança e do adolescente que foram violentamente aviltados pela conduta negligente da apelada. Eu tive, já para finalizar, no caminho para finalizar, eu tive o trabalho de pesquisar a jurisprudência dessa colenda quarta Câmara, e eu verifiquei que o pleito dos apelantes, dos autores apelantes, ele vai realmente de encontro com os valores que esta colenda Câmara fixa em casos tais semelhantes, né? Eu cito até aqui um acórdão de registro 2021, final 58797, relatoria do eminente desembargador Natan Zelinski de Arruda. Teve a participação da eminente presidente, desembargadora Márcia Baroni, desembargador Alcides Leopoldo. Questão semelhante, que a fixação do dano moral foi em 50 mil reais. Em outra oportunidade, esse acordo foi de 2021. Em uma outra oportunidade, registro 2022, final 43503, relatoria do eminente desembargador Maurício Campos da Silva Velho,
em que teve a composição de todo o plenário, doutor desembargador Enio Zuliani, Fábio Quadros, Natan Zelinski, Alcides Leopoldo, a condenação foi de R$30 mil para cada autor. E por último, também desta colém da Câmara, registro 2022, 87480, de relatoria também do eminente desembargador Maurício Campos da Silva Velho, participação do eminente desembargador Enio Zuliani e Fábio Quadros, a condenação aqui, inclusive contra a Rede Record, foi de R$15 mil para cada autor. Né? Mesmo assim, indo o pedido dos autores apelantes de encontro ao entendimento dessa colém da Câmara, o valor ainda é muito aquém do que aquele que foi fixado pela respeitável sentença. E por essa ocasião, eu gostaria de pedir aqui por derradeiro que Vossas Excelências, por ocasião da própria gravidade dos fatos aqui, que é excepcional e diverge com relação à própria gravidade dos casos que citei, sugerir aqui o acompanhamento do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 159-4505 de São Paulo, que foi anexado junto com as razões de apelação. Os eminentes ministros daquela turma fixaram uma indenização de R$300 mil. E aqui, colho da leitura que o entendimento do STJ neste caso é o seguinte: neste propósito, tem-se, em se tratando de dano moral decorrente de uso indevido de imagem, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em circunstâncias ordinárias, em geral sem maiores consequências para a parte lesada, que os valores podem variar de 10 a 60 mil reais, conforme o caso, e cita vários julgados daquela Corte. E, entretanto, ele afirma ainda nesse copioso aresto, digno de encômios, entretanto, nas hipóteses em que o uso não autorizado da imagem extrapola a simples divulgação indevida para, além disso, repercutir de forma negativa na vida pessoal da vítima, como foi o caso dos autos, tem-se admitido valores bem mais elevados, variando de 100 a R$300 mil, conforme o caso, e cita diversos julgados nessa mesma faixa de quantia quantia fixada. E para finalizar, essa defesa concita a Vossas Excelências, eminentes desembargadores, uma reflexão. É possível que uma indenização de R$3.750 seja capaz de reparar a dor que uma mãe que estava gestante na época dos fatos, uma mãe que sofreu afastamento de seus filhos por conta de uma mentira, por conta de uma alienação parental comprovada em juízo e que foi divulgada violentamente em rede nacional e nas redes sociais. Essa indenização de apenas R$3.750 é capaz de surtir o efeito reparador para esta mãe que teve que se mudar de sua casa, do seu convívio social, que sofreu todo tipo de represália. Seria então uma indenização justa? A mesma reflexão faço com os filhos, ora apelantes, de igual modo. Por tal motivo, requeiro o provimento integral do apelo, agradecendo a atenção de Vossas Excelências. A esperança nos juízes é a última esperança. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Doutor Renato, você tem a palavra. Obrigado, Excelência. Serei breve. Nobres desembargadores, desembargadoras deste greve tribunal, caro doutor Vinícius, colém da Câmara, meus cumprimentos. Trata-se de apelação que se volta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão dos apelados para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais. No presente caso, os apelados ingressaram com ação indenizatória afirmando que foi exibida a imagem de menores, bem como foram divulgados fatos que estavam sob segredo de justiça. Atendendo ao pleito dos apelados, a demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar a apelante sob o fundamento de que menores foram expostos e que foram divulgados fatos sigilosos ao pagar a indenização. Excelências, pedimos vênias para discordar do entendimento esposado pelo juiz de primeiro grau. Primeiro, deve ser destacado que os menores não tiveram a imagem exibida ou explorada na reportagem, visto que a imagem foi protegida por efeito visual
e a voz por efeito sonoro, o que impediu o reconhecimento dos menores. Nesse passo, excelências, é equivocado se falar que a apelante tem exposto menores de forma indevida no curso da reportagem. Ademais, não há que se falar em exercício abusivo do direito de informar. No presente caso, a reportagem versou sobre denúncia de maus-tratos envolvendo menores, que, à época da exibição da matéria, estavam sob a guarda de parentes. A matéria, excelências, contou com o relato feito pelo filho mais velho da apelada Gisele, da tia dos menores, que expuseram a existência de agressões físicas, maus-tratos, bem como conduta imprópria na frente dos filhos. Tais fatos, excelências, redundaram no encaminhamento dos menores a abrigo e a perda da guarda por parte da genitora. Deve ser observado que a matéria foi lastreada em fontes fidedignas de informação, que deu conta de que os menores foram encontrados sem a supervisão de um adulto, em local sem qualquer tipo de higiene, e que uma das crianças foi encontrada sozinha em local que se praticava a mercancia de drogas, o que corrobora com aquilo que foi apurado pela apelante junto aos entrevistados. Cumpre observar ainda que a apelada Gisele foi procurada pela equipe de jornalismo da apelante para que pudesse expor a sua versão dos fatos. Todavia, excelências, preferiu responder aos questionamentos com jocosidade e ironias. Posteriormente, encaminhou nota por meio de advogado, que foi veiculada pela apelante em sua grade de programação, cumprindo-se assim o dever jornalístico de apurar os fatos e ouvir todos os envolvidos. Desta forma, excelências, em que pese a matéria ter sido do desagrado da genitora dos menores, os fatos abordados na matéria são verídicos, foram devidamente apurados, visto que amparados em declarações dos entrevistados e em fatos constatados junto à autoridade policial. Ainda, excelências, por envolver possíveis crimes, é evidente que a matéria teve inquestionável interesse público. A equipe de jornalismo se limitou a narrar fatos de forma imparcial e sem qualquer intenção de prejudicar os apelados, com evidente ânimos narrante, o que ressalta a liceidade do conteúdo jornalístico inquinado nessa demanda. Assim, e já finalizando, o apelo deve ser provido para o fim de se reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão dos apelados. É o que se espera, excelências. Obrigado e tenha uma boa tarde. Muito obrigada, doutor. Desembargador relator tem a palavra. Cumprimentando os advogados, doutor Renato, doutor Vinícius, e aí até fazer uma retificação aqui, então gostaria que o doutor Fábio, doutor Enio, a gente prestasse bastante atenção, porque na verdade a história realmente é assim, bizarra, vamos usar essa expressão, né? Na verdade, a questão jornalística fica num terceiro plano aqui. Eu até coloco, na verdade, no voto, em cada minuto, né, que realmente a imagem não foi protegida, era uma questão grave de família que estava sendo analisada pela justiça, sob segredo de justiça. A ex-cunhada, a Lúcia, é que engendrou isso, irmã do pai das crianças e tal, e acabou realmente dando guarida a essa situação toda. Até coloque no minuto 1:21, não foi distorcida a imagem, não foi colocado sombra sobre as crianças, não houve o menor cuidado para se ouvir uma criança de 12 anos, que hoje o CNJ tem todo um provimento, na verdade, para a jurisdição ouvir a criança. Tanto que depois desse provimento, eu mesmo teria medo de ouvir uma criança sem todos os cuidados. Nós tivemos colegas, a doutora Márcia sabe disso, foram punidos pelo órgão especial do tribunal, pela má condução da oitiva de criança e tal. Aqui foi ouvido de qualquer modo. A matéria chamava menino de 12 anos, escrevia em diário que ele, irmãozinho, via, né, em casa. Uma situação realmente que não tem menor, na minha opinião, cunho jornalístico, na minha concepção. Depois, no minuto 4:55, é possível identificar a genitora,
tanto que ela foi execrada publicamente por conta de tudo isso. É verdade o que o doutor Vinícius falou, não é mentira, é uma verdade isso. No minuto 6:26 foi divulgada decisão judicial que corre em segredo de justiça. Então, cadê o cuidado jornalístico? Aos minutos 8:23 foi divulgado o endereço dos autores. Então, por conta de tudo isso, na verdade, o que eu proponho são R$60 mil, R$15 mil para cada autor. Só não dou integral provimento porque o outro pedido, que é o pedido de retratação, vai trazer maior opróbrio ainda para a própria família. Então, seria dar parcial provimento para majorar, na verdade, a indenização monocrática em R$15 mil por cada autor. Essa é a proposta feita agora aqui, que precisa depois ter um rearranjo lá no voto. Essa é a proposta do desembargador relator, então negar provimento ao recurso da requerida e dar parcial provimento aos autores. Como voto segundo o desembargador Enio Zuliani? Acompanha. Desembargador Fábio Quadros? Também. Então, esse é o resultado unânime. Negaram provimento ao recurso da parte requerida e deram parcial provimento da parte requerente por votação unânime. Obrigado, Excelências. Boa tarde. Muito obrigado, Excelências. Passamos ao número 38 da pauta. Só um instante. É um feito de relatoria do desembargador Enio Zuliani.